Boa tarde a todos. Estamos no início da tarde do dia 13 de maio de 2021, reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento, né? Lembrando que é o início da tarde, a primeira parte da gravação dessa tarde, né? Não sei se vai ter uma segunda também, vamos ver. E a gente terminou os processos da manhã, né? Já havia terminado anteriormente, e nesta manhã, nós já julgamos alguns processos que estavam com a pauta publicada para serem apreciados hoje à tarde. Tá? Esses processos foram os processos de número 189 e 200. Mas agora vamos retornar à ordem da pauta por conta que temos um pedido de sustentação oral, tá? Foi um processo, então, que não foi apreciado, por conta, até para não haver prejuízo, né, à parte. E esse processo, a relatora é a doutora Ludmila, e o processo da Telecom S.A., ele é o número 187, mas antes de passar a palavra para a relatora, eu vou perguntar à Patrícia, nosso apoio à sessão, se o contribuinte, o patrono, está aí na sala de espera, para averiguar para a gente, por favor. Sim, presidente, ele já se encontra. Ok. E também, aproveitando aí a oportunidade, você sabe se o contribuinte do item 205 está aí também, não? Não, ainda não. 205 ainda não, tá. Então, vamos fazer, pode convidar, então, o patrono aí do 187 para adentrar, para a gente já começar a apreciação do processo dele. Ok, presidente, farei a convocação. Só lembrando, o outro sustentação é do conselheiro Leonan. Se for o item 205, é isso mesmo, é meu. Se for o item 205. Está sem som. Está sem som, presidente. Não, você está certo, é do Leonan mesmo. Me enganei. É que estava junto do teu aqui, eu olhei errado. Vamos aguardar, então, aí o patrono chegar. Boa tarde, doutor. Boa tarde, presidente. O senhor me escuta, presidente? Sim, escuto perfeitamente. Também estão todos vendo, né? Então, tá tudo bem, doutor Lucas. O senhor vai fazer a apresentação do item 187, né? Presidente, vamos apenas acompanhar. Entendemos que a situação aqui é mais material, né, de prova, então ficarei aqui claro à disposição da turma. Tá ótimo. Então, vou passar a palavra para a relatora Ludmila. O meu boa tarde e pode encaminhar a sua relatoria, doutora. O relatório e já o voto também. Tá? Boa tarde a todos. Esse é um processo de número 187 da pauta, a recorrente é a Telecom. Trata-se de um recurso voluntário interposto pela Telecom contra um acórdão proferido pela DRJ de São Paulo, que rejeitou a impugnação apresentada para manter uma multa de CFL 34, no total de 11.951,21, aplicada por ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Só lembrando, essa multa de CFL 34 é uma daquelas multas que está umbilicalmente atrelada aos autos da obrigação principal. De acordo com o relatório fiscal, a recorrente, eu vou pedir licença para não ler, mas aí está a transcrição do que ela teria feito
de forma inadvertida, né, não ter discriminado determinados valores. Em sua impugnação, ela pede em caráter preliminar o sobrestamento do feito até o deslinde da obrigação principal e a nulidade do lançamento, eis que sequer discriminados os fatos geradores que teriam dado ensejo à exigência. Quanto ao mérito, teceu uma série de considerações acerca da insubsistência da obrigação principal. A impugnação está às folhas 18 e 37. A instância, ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória, proferiu um acórdão assim emendado. Por ter sido mantido na DRJ a obrigação principal, o reflexo, né, dessa multa, ela acabou sendo mantida também, o acórdão está aí colacionado. Intimada do acórdão, a recorrente apresentou em 21 de setembro de 2008 um recurso voluntário, que está às folhas 307 e 329, declinando ipsis literis as teses arguídas em fase de impugnação. Acrescentou-se dispensável a realização de depósito para fins de conhecimento do recurso voluntário. As folhas 479 proferiu um despacho para que fosse informado o desfecho do julgamento da NFLD final 53, que alberga a obrigação principal. Cumprida a requisição, as folhas 485, os autos vieram-me conclusos, este o relatório, passo a análise do voto. Registro que, com a edição da súmula 21, é inconstitucional a exigência do depósito, o arrolamento prévio para fins de admissibilidade do recurso. Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. Ainda que existisse previsão legal que autorizasse o sobrestamento do feito, certa necessidade da prática deste ato, uma vez que este Conselho já apreciou a insurgência da recorrente no processo de número final 96, e essa informação eu obtive com o retorno do despacho que foi proferido para que informada a obrigação principal. Mesmo a preliminar de nulidade encontra-se umbilicalmente atrelada à insubsistência da obrigação principal, razão pela qual colaciona a ementa do acórdão de número 2803.00.340, que, ao apreciar o recurso voluntário naqueles autos, houve por bem acolhê-lo. E aí está a ementa deste julgado, e eu transcrevo ainda o que foi a conclusão, foi dado integral provimento, e a turma reconheceu um vício material, porque estaria parcela da cobrança fulminada pela decadência, e reconheceu ainda um vício formal em razão da não demonstração clara dos fundamentos fáticos e legais da aferição de cálculo, aferição indireta da base de cálculo, conforme foi demonstrado naquele voto. Registro que, em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, o verbete sumular de número 148 deste Conselho é claro ao dispor que se aplica o regramento previsto no inciso 1º do artigo 173 do CTN, mas que da leitura do acórdão que julgou a obrigação principal, resta evidenciado que, para fins da apuração da decadência lá, foi também utilizada a regra esculpida no inciso 1º do artigo 173, a mesma aplicável para os casos que versem sobre a exigência de multa, que é exatamente este caso. Por ter sido reconhecida a insubsistência da obrigação principal que deu aso à sanção a ela acessória, seja pela decadência parcial, seja pela nulidade por vício, aí tem um erro material, que seja pela nulidade por vício formal, porque o que não foi decaído foi reconhecida a existência de um vício formal, não há como permanecer incólume a multa aplicada. Ante o exposto, e aqui eu fiz até um encaminhamento, depois podemos ajustar esse dispositivo, mas como foi reconhecido um vício formal, eu quis registrar aqui também no dispositivo, até para ficar mais clara a possibilidade de eventual lançamento futuro. Então, ante o exposto, eu estou dando provimento ao recurso para declarar a decadência das competências anteriores a 11 de 2001, inclusive também a 13 de 2001, como foi feito no recurso, como foi dado, né,
pela turma que apreciou a obrigação principal, bem como para reconhecer a nulidade do lançamento por vício formal. É o encaminhamento, presidente. Eu tenho aqui... Só um pouquinho. Eu estou com um pouco de dúvida aqui. Para começar, tem um ponto aqui que eu acho importante, né? Na verdade, o fato da obrigação... justamente o vício formal é uma questão procedimental, né? Então, assim, é alguma inobservância a procedimento, tá? O fato de ter sido dada inobservância na questão procedimental na obrigação principal, isso aí não tem a ver com aqui existir um vício formal, né? O que se pode existir dentro de uma relação de dependência nesse caso, assim, lá foi anulada a obrigação principal, foi anulada por vício formal. Então, ela se tornou insubsistente, tá? Aí aqui é mérito, que não tem nada, aqui nesse procedimento não houve um vício formal, houve naquele lá, aí caiu o lançamento lá. Então aqui não tem um vício formal, aqui seria, no caso, para, no mérito, dar provimento, tendo em vista que lá o principal caiu, tá? Mas nesse aqui não tem um vício formal apontado na condução, na efetivação desse procedimento, a menos que você tenha apontado aqui no teu voto, né? Mas eu não vi isso feito aqui, né? E a decadência, eu estou um pouco de dúvida, né, também, que a questão de decadência, a decadência desse lançamento aqui está coincidindo, batendo exatamente igual, porque ela é independente da principal, né? Isso aí até tem súmula, né? Você conhece bem, né? Eu citei a súmula. Pois é, então é importante verificar a decadência desse lançamento aqui, né? Mas aí você está verificando a desse aqui. Tá isso, batendo. Eu verifiquei a desse e bate porque eles foram cientificados na mesma época, tanto da obrigação acessória. Eu só fiz questão de bater justamente por causa da questão da súmula 148, e aferir, né, no lançamento da obrigação principal, foi aplicado o 173 também. Fiz a conferência, daí está citado, mas só para resguardar mesmo da gente não estar reconhecendo uma decadência de obrigação principal alicerçada no parágrafo 4º do 150, por causa da obrigação principal. Então, isso que eu frisei. A questão da nulidade... Então, como eu falei, né, eu fiquei até um pouco de dúvida com relação a como finalizar esse dispositivo, porque o vício formal da obrigação principal foi declarado em razão da impossibilidade de se compreender como foi feita a aferição indireta da base de cálculo, porque parece que a fiscalização na principal não analisou direito alguns contratos que eles tinham firmados. Foi isso que eu consegui entender. Então, se você tem um vício ali, pode ser que no novo procedimento da aferição indireta, eu não analisei o vício formal deste caso, mas eu entendo que ele teria uma repercussão aqui, talvez esse dispositivo realmente não ficou dos melhores, mas eu não tenho nenhuma objeção mesmo a retificar essa ressalva. Eu vejo uma questão mais de fundamentação, né? Porque para você dizer que esse lançamento aqui tem um vício formal, você teria de analisar esse lançamento em si, né? Se ele preenche todos os dados, etc., não como uma repercussão do outro, né? Então, assim, como fazer por remissão, um vício, né? um vício formal por remissão, acho que não daria para apontar. Não, eu concordo. Eu realmente fiquei na dúvida com relação a isso, porque eu não tenho ideia de como foi feito, né? Quando declarou para o vício formal, a autoridade tinha mais 5 anos para fazer o novo lançamento. Eu falei do vício formal aqui porque eu queria resguardar essa possibilidade da exigência dessa multa. Eu acho que foi por isso que eu pensei... Não é cabível, mas o Mário quer falar aí, vamos ver o que o Mário tem a dizer sobre o assunto? Então, vamos lá. Mário. Obrigado, presidente. Primeiro, eu concordo com o presidente nessa questão do vício formal, né? Realmente, o vício tem que estar nesse lançamento, não no outro, né? Agora, essa questão da conexão, né, do acessório com o principal, eu entendo, e até tem um processo que nós vamos apreciar daqui a pouco, que a conexão é do processo principal, da infração, não do processo em si. Então, foi apontada uma infração lá, a principal, certo? Essa infração ainda pode estar em discussão. Então,
esse processo aqui, em minha opinião, ele tem que continuar sobrestado até que saibamos o resultado, se houve um novo lançamento. Caso não tenha havido, a gente dá provimento a esse recurso. Caso tenha havido um outro lançamento, a conexão dele passa a ser para a outra notificação, para ver se há ou não manutenção da obrigação principal, que foi apontada como regular, se ela efetivamente aconteceu ou não. Então, para mim, meu encaminhamento seria nova diligência para saber se houve um novo lançamento e a situação desse novo lançamento. Aí sim que poderia julgar esse processo para descobrir de obrigação principal, porque a obrigação principal ainda está lá em discussão, ou não, né? Aí eu não sei. Agora, o fato de ter julgado por vício formal que caberia um novo lançamento, então tem que estar vinculado a esse novo lançamento. Exatamente o caso que nós vamos analisar daqui a pouco, e aí sim tem um novo lançamento, e eu estou analisando sob o prisma do novo lançamento, e não sob o prisma daquele que foi anulado por vício formal, porque foi renovada a infração. E a infração que está sendo apontada aqui prestou a informação incorreta. Como é que a gente vai saber se foi prestado incorreto ou não? Pelo deslinde da obrigação principal que foi lançada, seja no processo antigo, seja no novo. Então, eu acho que não dá para submeter julgamento ainda, sem saber o resultado, se houve um novo lançamento e, caso positivo, o resultado desse novo lançamento. Seria o meu encaminhamento, presidente. Não, eu entendi a tua colocação. É que, na verdade, assim, normalmente o que acontece, né? Esse caso está fugindo da regra, tá? É um caso diferente. Normalmente o que acontece também, todos vocês devem saber, até porque é uma questão que está no manual do conselheiro, né? Então, assim, tendo o principal sendo julgado nesta instância administrativa, já é suficiente para a gente poder julgar o acessório. Tem gente que não gosta desse entendimento, mas foi a solução que o CARF deu. Já está no manual, a portaria, a gente tem que observar, né? Porque sempre tem a possibilidade, não, mas o contribuinte pode recorrer, fazer um recurso especial do principal, mas aí também ele pode fazer do acessório também, entendeu? Caminhar junto, pedir o apensamento. Então, isso aí, para fins de práticos, senão ele ficar sobrestando um monte de processo, o CARF adotou essa linha que está no manual, né? No sentido de que, então, se tendo julgamento na mesma instância do principal, já dá para julgar o acessório. Só que aqui o que acontece? Não houve uma apreciação bem... no principal, houve uma situação esquisita, né? Porque, na verdade, eles apreciaram, mas não apreciaram... Eles apreciaram rebobinando, né? Volta tudo. Ou não, né? Porque pode ser que a Receita nem lance de novo isso aí. Eu não sei como é que está sendo feito, né? Essa questão desse processo anulado, vício formal, se existe um procedimento sistemático para ser lá na unidade de origem, para avaliar se vale a pena lançar ou não, né? Mas eu fico pensando só um pouco assim, é uma questão também operacional, tá, Mário? Tipo assim, imagine que esse processo volte para lá e fique sobrestado, pensado lá eles já pensam isso aí no principal, fique lá, entendeu? Aí o principal, eles fica lá, sei lá, esperando para passar o prazo decadencial durante 5 anos lá que ganha, né, para fazer um novo lançamento, e esse aqui fica com um recurso voluntário aqui para ser apreciado durante mais 5 anos, quer dizer, baixa lá o principal baixa lá para a origem, já está aguardando lá não sei quanto tempo, aí esse aqui vai baixar junto, esperar e de repente um lançamento que pode nem ocorrer para ser julgado, que a dúvida que eu tenho, até pergunto para a Ludmila, esse acordo no principal é de que data que houve essa relação? O acordo é de 2010. Eu até cheguei a pensar nessa possibilidade. Vocês estão me vendo? Porque eu travei. Porque se é de 2010, menos mal, porque se tiver de lançar, já lançaram, né? Senão pois mas eu fiquei com... Pois eles já lançaram, mas aí tem todo o rito. Não, em tese poderia ter lançado, mas aí tem apreciação na DRJ, aonde que voltou esse segundo lançamento. Eu até pensei nessa questão da diligência, porque realmente a coisa é um tanto quanto nebulosa, e por isso que eu quis falar do dispositivo do vício formal, no sentido de, vejam, talvez ainda tenha sido feito um outro lançamento. Mas o fato de ter lançado, como que eu vou ficar aqui aguardando? Eu vou fazer uma diligência e falou, lançou. E aí? Está na DRJ? Impugnou? Em que fase que está? Já veio para o CARF? Fica um processo sem... Como se não tivesse fim.
Mas acho que do ponto de vista operacional, isso aí não me parece, eu vou passar a palavra para o Mar, mas não me parece um empecilho total. Porque dá para a gente determinar, em tese, havendo sido efetuado um lançamento novo e tal, que esse processo aqui corre junto a pensado aquele, fique sobressado. Não acho que seja um empecilho, não, tá? Entendi. Em tese, assim, eu estou querendo ver assim, foi 2010, então, a partir lá da ciência, transitou em julgado administrativamente esse processo aí da principal, sei lá, em 2011. Aí, em 2011, já estamos em 2021, já teve 10 teve anos. tempo, Se teve lançamento, se teve um novo lançamento aqui, isso aí é uma questão que já dá para, certamente já dá para saber, né? E dá para ter alguma informação a respeito. E aí, evidentemente, nesse sentido, eu acho interessante, me parece, a ideia da diligência me parece interessante, como caso sui generis, não como padrão. Assim, eu não me oponho de forma alguma. Assim. Mas eu acho que a gente tem que amarrar bem qual seria a proposta aí, né? Eu acho que, pois é, porque pelo que eu pensei... Né? Porque o meu medo foi a resposta dessa diligência e o que a gente faria depois. Me parece plausível que, retornando, foi feito o lançamento, que a gente puder até sair para o despacho, determinar o pensamento, acho perfeito, não tem nenhum problema. Eu só fiquei receosa com relação a em que pé que estaria o processo, já apreciado pela DRJ, se já aqui no CARF, mas podendo encaminhar dessa forma, eu não faço nenhuma opção. Vamos ouvir o Mário aqui. Mário, o que você pensa dessas que a gente falou aí? Começar pelo finalzinho aí, né? Eu também vejo da mesma forma, assim, um processo que, normal, vamos esquecer esse caso, ele fica aguardando há anos mesmo o resultado principal. Quantos processos a gente tem julgado aqui de obrigação, lançamento de obrigação acessória, e que o outro já foi julgado já foi julgado há 10 anos, então, para mim, isso é super natural. Aguardar o julgamento desse novo lançamento. O que o presidente colocou realmente é o que a gente tem, né, definido, nesse sentido que ele estaria apto a ser julgado, né, ele pode ser julgado, ele não deve ser julgado. Então, se a gente acha que não há elemento suficiente para o julgamento, e essa é a minha opinião, eu acho que o mais correto seria justamente essa diligência voltada, primeiro, saber se houve esse novo lançamento. E aqui eu abro um parêntese, a prática que eu tenho observado é que tem sido feito esses novos lançamentos, porque a administração tributária não assume esse risco. Ela tem um crédito tributário que foi anulado por vício formal e ela não deixa caducar, porque ela sabe que aquilo tem uma responsabilização. Pode haver uma responsabilização depois, porque é um crédito que era passivo de lançamento e apontado para ela. Então, a prática tem sido esses novos lançamentos. Então, eu acho que encaminhando a diligência nesse sentido. Primeiro, houve um novo lançamento, caso positivo, informar a atual situação do processo. E aí, a gente recebendo de volta, assim, olha, o processo está em fase de recurso, então a gente pede anexação. Não teve lançamento, ou esse lançamento já transitou em julgado, ou foi parcelado, pago, que seja. Então, nesse caso, a gente estaríamos aptos a fazer o julgamento dentro desse acessório. Obrigado, presidente. Então, no primeiro momento, você acha, então, que seria para fazer uma diligência para voltar e a gente reavaliar a situação dependendo da resposta que tivesse? Perfeito, não, mas uma diligência bem direcionada, né? Se teve o lançamento e, caso positivo, a atual situação do processo, desse novo lançamento. Não, claro, em que fase, já houve decisão, né, esse tipo de coisa. Tá, não sei, o doutor Virgílio quer se pronunciar, doutor Virgílio, por favor? E quem mais interessar também, aqui é um caso peculiar mesmo, né? Senhor presidente, eu indagaria da colega relatora qual que é o código de fundamento legal dessa ação. O 34. Número do código. 34. 34? Então, o 34 ele está no rol dos processos que obrigatoriamente tem que seguir juntos. Pelo menos essa é aquilo que foi nos passado que é a orientação do COJUL, para não julgar em separado esses processos. Então,
Não, a minha sugestão é para que se fizesse o requerimento com o pedido de informação para ver. E essa informação ela é rápida para ver se o processo já foi julgado, para eles enviarem a documentação. Caso não tenha sido, para que envie o auto principal. Porque você não pode ficar ruim. De repente, você tem um resultado. E esse aqui é realmente aquele ditado. O acessório segue a sorte do principal. Então, você não pode ter um resultado para o principal um e para o acessório outro. Então, dessa forma, a gente até vai ficar atrelado uma coisa a outra. Essa é a sugestão que eu faço. Ou, talvez, na pior das hipóteses, a ideia baixar uma resolução para baixar os autos. Mas eu acho que um requerimento do relator para a COJU solucionaria melhor o caso, senhor presidente. Obrigado, doutor Virgílio. Eu vou fazer uma pergunta fática aí para o patrono. Peraí, deixa eu só esclarecer uma coisa antes. Essa sugestão que o doutor Virgílio está dando, eu já fiz. Eu já fiz esse despacho requerendo as informações dessa NFLD. E a resposta que eles me deram é que esse processo tinha sido julgado no acórdão de número tal, que foi esse que eu transcrevi, que está transcrito aí. As informações que foram prestadas, elas estão as folhas 481. Ou seja, eu fiz esse despacho e eles me informaram que esse processo já tinha sido julgado assim. Então, uma óbice de julgar... Não, Ludmila, me perdoe. Eles informaram do processo antigo. Não Exatamente. Informou do antigo. Sim, não, eu não estou falando da diligência. Eu estou falando do primeira sugestão do doutor Virgílio de fazer o despacho, requisitando em que situação estava a NFLD. E eles me deram essa resposta. Essa diligência é uma outra proposta. O procedimento de praxe, que é quando a gente recebe autos dependentes de obrigação principal, que é, primeiro, né, não devia nem ter vindo separado, como o doutor Virgílio colocou, elas deveriam caminhar juntas. Eu recebi esses autos, eu fiz essa requisição. O que você está propondo, e que eu concordo, é uma diligência diferente em razão dos motivos ensejadores do afastamento da autuação pelo reconhecimento do vício formal. É uma situação sui generis. Pronto. Era só isso que eu tinha para esclarecer. Não, eu queria perguntar uma coisa para o patrono tem conhecimento aí, se houve um outro lançamento do que aconteceu com relação a esse crédito tributário, que foi anulado o primeiro lançamento, né? Se houve algum desenrolar aí, tem alguma informação? Na verdade, sem prova, só para a gente, mas é a título informativo mesmo, né? Porque é uma questão documental, mas de qualquer maneira, se o doutor tem alguma notícia sobre isso, não? Presidente, inclusive nesse meio termo das discussões da turma, eu estava até justamente pesquisando essa informação, não tenho essa informação aqui, realmente acho que não vou mesmo entender da recorrente, o encaminhamento desse julgamento, dessa decisão, possível decisão seria até diferente, seria justamente pedir a união dos casos, a gente não entende como poderia separá-los, mas eu não tive uma resposta ainda, presidente, se teve um novo lançamento, não tenho essa informação agora. Ok, obrigado. Que na verdade, doutor, essa sua compreensão de que os processos não deveriam caminhar separados, deveriam caminhar juntos, é uma compreensão que eu acho que é partilhada por todos aqui da turma, tá? Mas isso aí, eles chegam desse jeito para a gente no CARF, né? Por motivos que não dizem respeito ao CARF, né? E, até porque é um processo até 2007, isso aí, lá da Previdência, lá, enfim. A gente não pode fazer muita coisa a respeito, agora já está desse jeito. Né? Mas, assim, a Ludmila quer falar de novo aí. Eu estou simpático com a proposta de diligência, tá? Eu também. Dado que está nos autos, eu acho que realmente é o rumo melhor, até para a gente ter segurança do que está acontecendo ou não. A gente está sem informações, né? A gente sabe que o crédito tributário em si, a existência ou não
A gente não sabe nem se existe um crédito tributário lançado mesmo ainda, né? Mas que pode ter sido lançado e que estaria vinculado acho que a gente tem que analisar essa situação como um todo aí, né? Eu sou completamente favorável, como disse, era até uma primeira opção que eu acabei descartando por achar ser inexequível. Mas dentro dessas novas perspectivas que foram trazidas aqui pelo conselheiro Mário, por você, eu estou plenamente de acordo, inclusive para reformular o voto, encaminhando a diligência para que a unidade de origem esclareça se a NFLD número tal, ela foi lançada, né? Se há lançamento, em caso positivo, qual seria a atual situação do processo. E voltando a essa resposta, a gente vê se seria caso apto a julgamento colegiado ou se seria caso de despacho. Tem que ver também, né, esse novo processo, esse novo lançamento, como é que ele seria em relação ao que foi lançado aqui das obrigações acessórias. Nesse caso, como acessória dependendo da principal, se muda muito aquela base de cálculo, aquilo tudo, isso vai ter repercussões aqui nessa acessória. Vai ser de repente, até se descaracteriza, né? Tal como foi lavrada, né? Porque ela foi lavrada, tipo assim, foram apreendidos certos fatos naquela obrigação principal, tá? E aí essa nulidade por vício formal, ela é bem assim, ó, sem demonstração clara dos fundamentos fáticos e legais, a gente não sabe se pode ter alguma repercussão até material mesmo, né, que de impacto de alguma maneira mais incisiva aqui na acessória. Mas por tudo isso só reforça a necessidade de diligência de qualquer maneira, né? Que aí depois, com a nova auto-infração, a gente vai poder pode até ser que de repente eles de ofício a fiscalização faça uma revisão de ofício. Eu sei que está sob contencioso, né? Agora já não dá mais, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que está bem nebuloso a situação. Então, Mário, por favor, as palavras aí, mas a princípio acho que encaminhamento por diligência ficaria bem adequado mesmo. Por favor, Mário. Obrigado, presidente. Não é só... eu compreendo a preocupação do presidente, mas eu queria lembrar que, como se trata de uma anulação por vício formal, e haja visto o prazo decorrido, não tem como inovar nesse novo lançamento, né? Justamente por causa da decadência. Então, não teria como ser diferente do que foi lançado inicialmente, não. Então, não tem muita essa preocupação, não. Ok. Então, doutor, com a conselheira, no caso, não seria saber se a NFLD foi o lançamento, porque a NFLD já é o próprio lançamento, né? O debitcard é o lançamento. Então, na verdade, cria-se um novo debitcard com esse novo auto de infração. Então, saber se houve outro lançamento decorrente da anulação daquele processo e daquela debitcard, né? Colocar a NFLD tal, se houve um novo lançamento, né? Vai gerar um novo número, por óbvio não vai ser o mesmo número. E uma nova debitcard também. Tá, mas eu digo assim, não seria... a gente pode mandar de volta, mas não seria talvez interessante já determinar a pensação desse processo no principal, não? Ou vocês acham que é melhor até avaliar? Não dá, porque senão a gente já estaria, eu acho, né, que tecnicamente ficaria complicado, porque a gente estaria atrelando uma conduta a partir de uma resposta que a gente não sabe qual é. Seria acho que não chega a ser constitucional propriamente dito, não, né? Isso aí não acho que não se confunde bem. Mas vamos deixar assim, acho que vamos ver o que vai acontecer. O processo pode estar até arquivado já por pagamento, então... Pois Vai estar parcelado, pode ter outras coisas. Então vamos... A gente vai torcer para o melhor encaminhamento possível. Tá. Então pode ser isso, gente. Todos concordam. A gente vai fazer a votação, mas assim, só então, Ludmila, então, alinhava uma proposta de diligência. Não sei até que ponto o Mário, mas a gente acho que ficou claro para todo mundo qual é digamos assim, o objetivo da proposta de diligência. Verificar se houve um lançamento principal, se não houve, em que pé que está a situação, né? Tendo em vista a anulação aí por vício formal. Eu acho que a gente, então, pode encaminhar a diligência para esse tema. Aí posso botar aqui na ata, eu coloco simplesmente assim, questão de redação, encaminhar a diligência nos termos da conclusão do voto da relatoria, né?
Eu faço relatora? agora, Rony. Eu posso fazer e aí te mando e já sai já em ata. Resolvem converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem esclareça se a NFLD tal, anulada por vício formal, sofreu novo lançamento e, em caso positivo, qual o desfecho. Tudo bem. Tá, então vamos votar, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma observação. Doutor Mário. Acompanhe a proposta de diligência da ilustre relatora. Também acompanho a proposta de diligência. Eu acompanho também. Acompanha a relatora. Acompanho também a proposta. Acompanho. Também vou acompanhar. Então é isso. Ficou por unanimidade de votos, vai ser convertido o julgamento de diligência para verificar a situação desse crédito tributário, se foi submetido a um novo lançamento ou não, e a gente vai poder, com vista às informações, né, se posicionar em relação a essa obrigação acessória que é dependente daquela, ok? Então, obrigado, doutor Lucas. Ficou adiado aí a solução da LID, mas é melhor com mais segurança também, né? Retornaremos ainda, presidente. Obrigado e um bom trabalho. Obrigado e um bom dia. Então, vamos passar aqui. Eu vou falar, pedir a informação do suporte da Patrícia para ver se o patrono do item 205, né, que a empresa interessada é Ubner Indústria, está na sala de espera. Podia checar para a gente, Patrícia? Não, presidente, ele ainda não se encontra. Ok, mais tarde então a gente pode ver se está, né, até porque estaria mais para o final da reunião. E a gente passa, então, de imediato ao famoso item 177 aí da doutora Sara. Ou não, né? Nem que seja para... Tem 206 aí, que é o tema igual a esse que nós discutimos agora, assim, aparentemente. O 206, que é de minha relatoria... mas aí está fora da ordem da pauta, né? Não dá para pular, assim, a gente tem que seguir a ordem, né? Vamos lá, então. O Mário está querendo fugir do 177, de qualquer maneira. Vamos para o 177, então, gente. Vamos ou votar, ou então pedir uma vista também, que é um caso que pode ser bem válido, né? Até por também tem a sua atipicidade, né? Com a palavra, então, aí a relatora, a Sara, né? Assim, principalmente, acho que todos estão, né? De tanto foi discutido aí, né? E embora que a discussão tenha sido centrada aí na doutora Sara e no doutor Maio, acho que todos estão acompanhando. Então, só faz assim um breve, não digo nem do processo, que o processo já foi narrado aqui, renarrado ao longo dessa reunião, dessas questões que estão ainda pendentes aí para a gente poder se posicionar. Certo. Então, já foi narrado, né? O contribuinte entra com pedido de restituição, a princípio é indeferido, porque o débito estava lá na DCTF. Posteriormente ao indeferimento, ele retificou a DCTF, zerou o débito de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né, CPRB. Ele zera a DCTF, no recurso ele até fala que apurou novas bases de cálculo, que era 38 mil, ele apurou 21 mil, e que esses 21 mil estariam pagos por GPS, né? Ele fala que ele não era obrigado a CPRB nesse intervalo. O que aconteceu é que a medida provisória 601 caducou. Então, no período de junho a outubro de 2013, não havia mesmo a obrigatoriedade, até que veio a nova lei. Só que ele recolheu a CPRB e informou em DCTF. Ao recolher a CPRB, informar em DCTF, ele não recolheu o patronal, a contribuição previdenciária, patronal e empregados, né? Que inclusive, pelas cópias da GFIP que estão nos autos, eram em valores bem superiores ao que era a CPRB. Ao não recolher a patronal, ele alega que teria recolhido, sim, por GPS, a contribuição previdenciária, mas que as provas estão nos autos, só que o que estão nos autos são GPS recolhidas para terceiros, não tem nenhuma GPS recolhida referente à contribuição previdenciária. E os valores que estão nessa GPS para terceiros são os exatos valores que estão confessados na GFIP, tudo bate, né? Então, de fato, contribuição previdenciária não existe recolhimento.
Então, a lide está aí, ele quer a restituição do que foi pago em DARF a título de CPRB, e, em resumo, eu estou negando o pedido porque existe uma incoerência entre as informações dele. Ele fala que teria recolhido a contribuição previdenciária sobre a folha e não recolheu. A GFIP atesta isso porque ele jogou tudo no campo compensação. Essa orientação de jogar no campo compensação era orientação existente, porque ao optar por CPRB, quando você preenche o CFIP, gera GFIP, ele automaticamente gera GPS, então teria que pagar, geraria o débito. Então a Receita orientou, olha, esse débito você joga no campo compensação para você não precisar pagar, porque você está pagando pela CPRB. Então, em suma, eu estou negando o pedido porque não existe, são contribuições previdenciárias e o contribuinte não comprova que recolheu a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Não tem essa comprovação, então não existe crédito a ser restituído. Meu voto está nesse sentido. Eu tirei toda aquela parte da opção, porque como ele não estava obrigado, e essa parte da opção, ele mesmo fala que ele tinha a opção, mas ele refez os cálculos e o valor era menor, então ele iria recolher sobre a folha, só que ele não recolheu, né? Então, em suma, eu estou negando o provimento porque não existe, no meu entendimento, não existe crédito tributário não existe crédito a ser restituído. Existe, sim, crédito tributário a pagar, mas não existe crédito a ser restituído. Eu refiz o voto todo nesse sentido, então eu estou caminhando nesse sentido aí de negar provimento. Ok, você refez, está na pasta o teu voto? Eu coloquei na pasta. Tá. Os argumentos dele, que recolheu, ele fala que teria recolhido no código errado, mas não recolheu porque o valor está recolhido certo, né? É o valor de terceiros. Então, ele não comprova que recolheu a contribuição previdenciária. Ok. Vou passar então a palavra para a Sônia se manifestar. Só uma pergunta para a relatora. Tem alguma informação da Receita ter autuado pelo não recolhimento da patronal? Não tem, porque como ele recolhia pela CPRB, em tese, até ele retificar, mesmo que independente dele ser obrigado ou não, estava nesse período, né, de limbo, independente disso, ele informou a contribuição. Quando você faz a GFIP, automaticamente o sistema calcula. Só que ele não recolheu, ela foi para o campo compensação, porque ele estava recolhendo CPRB, mas não teve autuação. E não teve para ninguém. Se tiver muitos contribuintes nessa situação, todos eles vão levar a restituição, porque não teve essa autuação, né? Porque não tinha a ausência da declaração, só não tinha o recolhimento. Ele declarou na GFIP, só que ele não recolheu. Ok. Estão todos prontos para votar? Então, vamos lá, Mário. Como vota? Antes do encaminhamento do voto, presidente, eu queria que eu tinha pedido a vista, né? Então, Sim, uma das dúvidas que existia era justamente essa, né? Se naquele período, e eu fiz uma pesquisa muito tranquila, que o anexo 1º da IN sonomativa, eu vou passar o número agora, sonomativa 1436, o anexo 1º dela tem uma tabela mostrando os períodos desses grupos. Então, o KNAI dessa empresa, nesse período especificamente de junho até o mês de outubro, ele não estava incluído no regime substitutivo da CPRB. Nem porque nessa época ela só era obrigatória, não era nem opcional. Então, essa empresa não estava no regime do substitutivo. Ela não tinha obrigação nem opção de pagar CPRB. Então, para mim, é um pagamento errado mesmo, é pagamento indevido de um tributo, né? Agora, o que se orientava? O que foi feito o ADE, que foi citado, o ADE Kodak, 93, de 2011, quando foi criada a CPRB, o que ele orientou? Olha, como é que faço? Porque ele falou, em função das informações constantes da GFIP, que é muito maior do que simplesmente pagar tributos, né, que tem lá
relação de empregados para efeito de previdência e tudo isso. Ela falou, olha, faz a GPIP normal e na hora do pagamento você entra como se tivesse um valor compensado, que seria o DARF gerado relativo à CPRB. Então, o que esse contribuinte fez? Ele pagou em GFIP, ele pagou em DARF e já lançou lá como valor a menor, né? Aí você gera uma GPS de 100 mil, por exemplo, e ele entra com esse DARF de 38 mil e em tese pagaria a diferença, que seria só terceiros mesmo. Tá? Então, para mim, essa compensação que ele fez, seria a mesma coisa dele falar que tinha lá retenção a compensar. Não daria, né? Cabe à fiscalização verificar se procede a informação, se aquela compensação é pertinente ou não. Né? Ele pode falar que é DARF, podia falar que é o DARF da... Agora, se tem um sistema que fala, olha, essa empresa não está no regime substitutivo, não há lei que permita. Então, se ela alimenta o sistema falando que começou com o DARF de CPRB, o sistema tinha que apontar, olha, você está devendo porque esse valor não é. Então, o que me causou espécie aqui foi a decisão da DRJ, e aí eu destaquei aqui, ela fala assim, é certo que, diante do transcurso do tempo, o fisco não poderia mais lançar as contribuições efetivamente devidas, incidentes na folha de pagamentos. Está na folha 115. Mas isso não significa que resta demonstrada a existência de crédito líquido da CPRB pelo requerente, pois, nessas condições, não há saldo credor, apenas substituição de um regime pelo outro, inclusive com vantagem econômica ao contribuinte, concedida pelo regime exonerativo. Quer dizer, ela parece que fez uma compensação por conta dela. Falou, você está devendo ali, mas, por outro lado, você está querendo de crédito, então vai ficar elas por elas. Então, assim, eu até conversei, tentei, assim, mas voltar pelas conclusões, mas eu estou vendo que foi um procedimento para tentar tapar aquilo ali, eu não vejo, sabe, assim. Depois ela impôs a retificação, ela falou, então não vou autorizar o crédito, e aí, no final, ela fala, portanto, não sendo apresentada pelo requerente prova que demonstra a existência do direito creditório, não se pode considerar por si só a declaração retificadora do STF como sendo instrumento hábil. Para mim, prova maior do que o próprio DARF, a empresa paga um tributo que ela não está enquadrada. Então, isso, para mim, é a prova do pagamento indevido, né? A repressão de mérito normal. Então, assim, se não foi cobrada a GPS corretamente, né, a GFIP decorrente da folha de salários, não pode contaminar esse crédito propriamente. Poderia fazer compensação de ofício, né, naquela época. Agora não tem nem como cobrar e não sabemos se foi cobrado efetivamente. Então, eu acho que, e aí eu coloco antes de submeter a votação, eu caminharia para provimento do recurso, em que pese não tendo a certeza se foi paga a GPS. Martin? Eu acompanho a relatora. Sou eu, né? É extremamente complexo. É extremamente complexo esse caso, mas eu acho que eu vou acompanhar a relatora. Questão muito procedimental, né? Tem bastante. Eu vou acompanhar a relatora, mas assim, resguardando que em eventual processo que eu tenha que apreciar enquanto relatora, que eu aprofire entendimento diverso. Ok. Eu vou acompanhar a divergência. Eu acho que o raciocínio trazido pelo Mário está bastante coerente, correto com o procedimento que deveria ter sido seguido. Eu estou acompanhando a relatora. Acompanha a divergência. Então, eu vou com a divergência. Então, ficou aí, vai ser pela lei voto de empate, né? Porque é mais favorável ao contribuinte. Não é compensação? Restituição? Aplica-se também de qualidade. Né? É de qualidade. Agora até me perco, vocês estão sabendo mais do que eu. De qualquer maneira, não vai fazer diferença no resultado prático, né? Porque vai ser dado provimento. Então vai ser qualidade também. Então ficou com voto de qualidade, vai ser dar provimento ao contribuinte e esse resultado vai ser replicado
para os próximos outros repetitivos, né, que estão para os repetitivos, que são os itens 178 a 185. Então tá, né? Os votos aqui que estão empatando estão até curiosos, né? Estão bem mesclados, né? Fazendários com os contribuintes. Legal isso. Melhor que fosse unânime, né? Todo mundo achando a mesma coisa, mas se é para diferenciar que seja mesclado. O voto vencedor, né? Designado fica o Mário, tá? O voto vencedor. Então, foi dada uma solução aqui para o item 177, paradigma, e os repetitivos a ele associados, né, que são os itens aí 178 a 185. E a gente retoma a ordem da pauta, né, que tem, acho que agora retoma mesmo, que é o 201, que é da Sônia, né, Sônia? O João César, o contribuinte, recurso de ofício e recurso voluntário? Recurso voluntário. A planilha veio para mim, é a planilha que eles fazem, tá? Essa planilha aí, eu só dou uma ajeitada, é o CEPAG, CEPOG, é o setor lá que faz. Então, não tem recurso de ofício aqui, não? Não tem. Não tem. Tá. Pode então, ser eu vou palavra, então. Com o 201. Esse caso do 201 e do 202 era relativo ao contribuinte a um titular de cartório, e foi uma situação bem desagradável para a fiscalização. Ele obstacularizou o que ele pôde a fiscalização e, enfim, nós vamos ver aqui. Vamos começar pelo 201, então. Inclusive, teve a multa agravada por conta disso. Bom, então, é recurso voluntário, interposto contra a decisão lá da Delegacia de Julgamento de Porto Alegre, que julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário do auto de infração por deixar o titular de serventia extrajudicial de exigir a apresentação de certidão negativa de débito. Deixa eu só ver uma coisa antes de seguir, Rony, um instantinho só, por favor. Sim, claro. Pode tomar que eu estou ajeitando aqui essa votação do Sobel aqui, que foi meio confusa. Deixa eu só ver uma coisinha antes de seguir. Um instantinho só. A gente fez o processo bem antes, né? Rony, posso fazer uma vista desse processo? O Mário pode pedir vista desse processo de mesa e voltar no final da sessão? Pode ser. Pode ser? Só para não... Deixa eu só tirar uma dúvida. Tá, fica uma vista de mesa, então, aqui. Eu vou... 201 e 202. Tá. Aí o próximo é seu ou não? O 201 e o 202. Tá, 203 é de quem? 203 é meu. Posso começar? Pode começar. Fica o 203, então. A vista de mesa aí. 202. O 203, ele é um acessório. É um CFL 68. Eu despachei para receber as informações sobre o principal. O principal foi totalmente cancelado o lançamento, porque era um lançamento daquela contribuição de cooperativa do artigo 22, inciso 4º, que foi declarado inconstitucional. Como o acessório segue o principal, tendo o principal sendo fulminado por inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, eu estou dando provimento ao recurso, é como voto. Ok, só um pouquinho. Só essa matéria, não tem mais nada? Rápido. Nada. Que bom. Os fomos para votar? Maicon, vota. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o relator. Eu também. É só uma duvidazinha, relator.
Eu perdi uma questão aqui. Qual o CFL mesmo desse? É o 68. 68, tá. Também vou acompanhar. Então, para o 203, ficou, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Esse foi o item 203, né? Se eu não me engano, né? 203. Então, vamos para o item 204. O 204 é um recurso voluntário relativo ao CFL 68. Pedi informações e foi esclarecido que o processo principal, uma vez julgado, não modifica o resultado do CFL 68. Foi mantido o lançamento para algumas rúbricas, então peço para ir direto ao voto. Direto ao mérito. Ok. Página 7. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. O recurso é tempestivo, eu estou conhecendo. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciá-lo. E resignação contra a multa aplicada. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia remanescente é relativa ao lançamento de obrigação acessória CFL 68 por ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias em razão dos levantamentos, aí tem o número dos levantamentos aí, omitidos nas competências tais. Consta dos autos o novo demonstrativo de cálculo, totalmente consolidado, valor de 108 mil. O recorrente pretende, em recurso, alegar que a multa é confiscatória. No entanto, não compete ao colegiado afastar a penalidade sob pena de argumento de constitucionalidade, súmula CAF número 2. O recorrente aduz outro sim que inexistia obrigação principal, de modo que a obrigação acessória segue o mesmo destino. Entretanto, a informação fiscal dá conta de que no principal NFL debitado e tal, processo tal, foram mantidos no mérito os levantamentos respectivos, omitidos nas GFIPs, nas competências tais, pelo que a infração acessória se sustenta. Aí ele pede retroatividade benigna. Como no regime da medida provisória 449/2008, o recorrente apresentou manifestação requerendo a aplicação da retroatividade benigna, posteriormente, manifestação sobre o informe fiscal exarado em cumprimento ao despacho de saneamento, postulou a aplicação do regime da lei 11.941. Aí eu estou dando a retroatividade benigna aqui, que é o caso. Então, o dispositivo ante o exposto do provimento parcial, do parcial provimento ao recurso para que a multa seja calculada em conformidade com a súmula CAF 119. Ok. Só um segundo, tá, Leonardo? Deixa eu ver aqui uma coisinha. Dúvidas, senhores? Senhor presidente, digamos assim que ele nem tem entrado no mérito, ele já proclamou o resultado do principal e ele o relator só está dando a multa mais benigna ao recorrente, é isso? Eu entendi, sim, tá? O mérito, eu não estou apreciando o mérito, não. Estou dizendo que o mérito já foi julgado, que eu recebi a informação lá do DIPAGE. Isso. Que eu despachei com antecedência. Tá ok. Obrigado. Eu já trouxe ele saneado. Né, que o doutor falou que a gente está fazendo conforme a orientação da COJU, né? A gente tem feito isso nesses casos. A gente tem caso quando não tem a informação sobre o principal, a gente está sempre procurando fazer esse despacho antes para poder julgar aqui com tranquilidade. Só prestando informação. Ok, dúvidas? Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, ficamos com... foi parcial provimento recurso para aplicar aí a súmula CARF 119, né? E aí eu agradeço já ao Leonan, né? Que acho que esses dois foram os seus únicos, né? Tem o 205, que é o da sustentação, né? O 205, vamos esperar um pouquinho para... Vamos terminar aqui. Né? Você pode jogar o de Mário, 206. Acho que vamos para o Mário aí, que é o 206, né? Posso, presidente? Claro, pode, desculpa. Obrigado. Então, boa tarde novamente. O contribuinte 206 é Delara Brasil Limitada. CFL 68 também. E aqui aconteceu aquele caso que eu havia reportado. O auto de infração principal ele foi anulado por vício formal.
certo? E a empresa apresenta o recurso informando que, como o auto principal foi anulado, também deveria ser anulado o lançamento aqui da obrigação acessória. Depois, ele traz para os autos também que o outro auto lançado com base no cancelamento por vício formal também foi anulado pela DRJ, que reconheceu decadência. Tá? Então, ele reconheceu decadência e foi anulado. Só que eu pedi informação, nós pedimos informações à unidade, né, para saber a situação do processo, porque tinha alguma informação lá nos autos, e aí foi informado que esse processo foi parcelado e, inclusive, já estava extinto por pagamento. Do lançamento, o segundo lançamento, que seria saneando o vício formal. Então, eu vou votando pela manutenção do lançamento, porque ele desistiu do processo relativo à obrigação principal, né, que seria já o novo lançamento, e então mantém-se o lançamento da obrigação acessória. Vou fazer uma leitura rápida agora. E só um detalhezinho curioso, porque me parece que essa anulação na DRJ foi feita errada pela decadência, porque eles consideraram o prazo da data do novo lançamento, para efeito de contagem do prazo de decadência, e não aplicando um 732. Então, a chance de ser reformado na DRJ seria... Não, na verdade, só lembrando isso, que teve recurso de ofício quando foi anulado na DRJ o segundo lançamento, e não chegou a ser julgado porque a empresa pediu parcelamento. Ok. Então, fazendo a leitura, vou passar direto para o voto, presidente, rapidamente. Ela alega decadência também. Alegações de nulidade de inconstitucionalidade, argui recorrente de nulidade do auto de infração por suposto cessamento do seu direito de defesa, arguição em fase de indeferimento do seu pedido de dilação de prazo para apresentação do recurso voluntário, por considerar que o volume de documentos constante das diversas notificações a impossibilitaria de efetivar análise do que classifica como exíguo prazo de defesa, entendo que foi avaliado corretamente no julgamento de piso, e estou afastando essa arguição de nulidade com base no que eu estou destacando aí. No que tange as alegações, no sentido que o tempo concedido que a defesa foi exíguo, de apenas 15 dias, face ao grande volume de documentos, ressalvo que a empresa vinha sendo fiscalizada desde novembro de 2013, que os documentos referidos no último teado já haviam sido solicitados em termos de intimação para apresentação anteriores. Ademais, não decorre apenas 15 dias entre o primeiro termo e o encerramento da ação fiscal, mas sim mais de um ano, pois o primeiro teado foi em 2013, ao fato que a ação fiscal encerrou-se em 2005. Portanto, a autuada teve tempo suficiente para se manifestar contra a sua não conformação com a autuação através de apresentação das razões de fato e direitos instruídas com documentos cobratórios. Eu estou afastando essa nulidade. A arguição de decadência, eu estou demonstrando no final ali, diferente do alegado pela recorrente, os fatos geradores das multas abrangem o período que vai de janeiro de 2000 a setembro de 2001, não incluindo o ano 2009. Então, aplicando o artigo 731, vejo que o prazo decadencial relativamente à competência mais distante, que seria em janeiro de 2000, iniciaria a contagem em 2001 e terminaria em 31 de 12 de 2005. Considerando que a data da ciência da auto-infração foi 17 de 5 de 2005, sem razão recorrente quanto à arguição de decadência. Eu passo lá embaixo, que pese a NFLD 35728 ter sido considerada nula, tal nulidade foi por vício formal. Assim foi procedido a novo lançamento, sendo emitida a NFLD tal, conforme o processo fiscal número tal, lançamento esse julgado improcedente, o julgamento dado pela DJ Curitiba. Entretanto, tal decisão foi objeto de recurso de ofício, conforme informado pela própria recorrente. A informação prestada pela Receita Federal dá conta de que o processo dessa novo lançamento foi incluído a pedido da autuada no parcelamento do PERT, que é o Parcelamento Especial de Regulação Tributária. Conforme já exposto, a presente situação decorre exclusivamente de obrigação acessória vinculada à obrigação principal. O processo administrativo onde se discute a obrigação principal foi incluído em parcelamento
a pedido da recorrente, considerando tal informação e o fato de que a contribuinte deixou de atender as intimações de validação de documento e tendo que, pela manutenção do presente lançamento. Desculpa, não é o CFL 68, não, né? Multiplicação do pedido de atividade benigna. Eu estou acatando o pedido que foi feito e afastando o pedido de sustentação oral. Não, afastando não, informando que a sustentação oral depende de acompanhamento conforme a portaria CARF 690 de 2021. O disposto voto por conhecer do recurso do mérito para dar parcial provimento para que a autoridade benigna seja aplicada em conformidade com a portaria conjunta PFL 14 de 2009. Eu não estou entendendo muito bem. Qual foi a infração acessória? Não é, se disse não é 68, qual que é exatamente? Só um minutinho. Eu confundi com outro processo. Está escrito que é 68 mesmo na emenda. Esses dados informados nas GFIP não são correspondentes para todas as contribuições que estavam sujeitas. Primeiro parágrafo do relatório, senhor presidente. Desculpa. Segundinho. Que ela foi intimada a corrigir também, né? Mudar esse finalzinho, que não ficou bom. É o 68 mesmo. É 68 mesmo, né? Isso foi, pode confirmar também no próprio lançamento, né? Eu abri o processo, é 68 mesmo. E outra dúvida que eu tenho também é a seguinte, o contribuinte está pedindo, né? Esse é o processo certo, esse é o 206, né? Sim. O contribuinte está pedindo, ele pediu no recurso voluntário a aplicação da retroatividade benigna, né? Sim, ele pediu. Então a gente aplica súmula nesse caso, assim, né? Porque tem uma súmula. Mais ou menos porque esse último da Ludmilla aí, né? Foi da Ludmilla? Foi do Leonardo, que aplicou a retroatividade benigna. Qual o número da súmula, Leonardo, por favor? 119. 119. Ok. Eu já mudei aqui o finalzinho também. Ok. E como é que... Alguma dúvida, alguma questão adicional aí? Então, vamos passar a votação. Martin? Acompanho o relator. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. Também vai acompanhar. Então ficou parcial provimento para que haja esse recálculo, né, da multa em conformidade com a súmula CARF 119. E continua com a palavra aí o doutor Mário. Obrigado, 17. Você viu que o assunto estava na ponta da língua, né? Oi? Ludmilla, o assunto estava na ponta da língua, esse tema aí, né? Cancelamento. Por isso, né? Por dentro. É coincidência, porque realmente é difícil ver esses casos, assim, não me lembro, assim. Então foi alguma coisa que tem passado batido, mas... Enfim, 207, então, Mário. 207 é o contribuinte Milha Marítima, Comércio de Confecções Limitada. Estou descobrindo que eu estou ficando antigo aqui, porque esse aqui já é retorno de diligência. Esse caso aqui é o seguinte, lançamento também do CFL 68, e nesse caso a empresa pediu relevação da pena. É um processo bem extenso, são muitas GFIP que ele foi alterando. Então, no final, ele apresentou o seguinte, a DRJ considerou bastante do que ele retificou, e ele alega o seguinte, olha, eu fiz algumas competências, ficaram diferentes do que foi apurado pela fiscalização, porque era o correto. E alguns eu não mudei porque eu não tinha que mudar, porque o certo era isso mesmo. E aí, o processo, muitas laudas, eu fiz por amostragem, mas a turma entendeu por bem que baixasse novamente em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, né, lançadora, quanto à procedência do que já havia sido alegado pelo contribuinte, quanto a essas questões de períodos que não haveria que fazer alteração nenhuma, ou que estava, inclusive, diferente do que ele próprio que tinha feito no lançamento. Então, tem uma parte que é decadente, e aí nós pedimos diligência relativamente à parte que não abrangida pela decadência. Então, eu vou começar aqui no voto pela decadência. Os documentos apresentados de forma deficiente, objeto da autuação, refere-se ao período 0199 e 05/2007. A autuada foi certificada o lançamento em 17/10/2007.
verifique que a decadência alcança os períodos anteriores a 12 de 2001. Deve assim ser reconhecida decadência relativamente ao período 0199 a 11 de 2001, inclusive, pois que ultrapassado o prazo de 5 anos para lançamento. Mérito, em sua peça recursal, o contribuinte limita-se a ratificar o pedido de relevação da pena. À época do lançamento, vigorava o artigo 291 do Regulamento da Previdência, o qual permitia a relevação da multa em questão caso o infrator, sendo primário, corrigisse a falta e apresentasse o pedido nesse sentido dentro do prazo de defesa. Compulsão dos autos, verifica que a autuada, visando proceder à correção das falhas apontadas, apresentou o GFIP retificador em 11 de setembro de 2007, dentro do prazo de apresentação da impugnação. Em atendimento da diligência objeto da resolução 2202.00898, manifestou-se a autoridade fiscal competente no sentido de que procede às alegações quanto às situações nas quais não havia acerto a fazer e discriminadas na planilha. Conclui ainda que teriam sido extraídas das GFIPs, retificador, todas as situações de erros detectados na autuação e feito o cotejo com os dados concernentes da planilha, conforme demonstrado na planilha elaborada pela fiscalização. Eu estou apontando as folhas aí. Que os verificou-se pelo cotejo dos dados, constando das GFIPs retificadoras com a planilha, constando do auto de infração que os erros detectados foram retificados. Constatados os autos que houve a retificação pelo sujeito passivo da falta objeto da autuação, conforme a informação prestada pela fiscalização, dentro do prazo de apresentação da impugnação, e tendo autuada primária, não apurada circunstância agravante, e tendo solicitado o benefício no prazo, ter que satisfeito os requisitos do artigo 291, parágrafo 1º do RPS, na redação da época, motivo pelo qual eu entendo pela relevação da multa conforme solicitado no recurso. O voto por conhecer do recurso no mérito dar-lhe provimento para reconhecer a decadência do período 0199 a 12 de 2001, inclusive, e relevação da multa remanescente. Tá, eu estou com uma dúvida. Qual que é a fundamentação legal disso aqui? É o... CFL 68 também. Se lembra que o CFL 68 tinha aquele detalhe do período, né, para a decadência era ligeiramente diferente, se lembra? A contagem, não sei se você contou certo aqui, eu teria que dar uma olhada. Aqui está aplicando a súmula, não? Não, 173 sim, não. Que é os 5 anos, sim, mas tinha uma... Porque só entrega GFIP só em janeiro, tem aquela história, então no 13º tem um detalhezinho. É bem detalhe mesmo. Você fala por causa do mês 12? Mas você levou em conta já, eu acho. Atestou os outros. Do 12 em diante foi atestado pelo auditor, do 12 de 2002 em diante. Você fala o período da decadência que eu estou reconhecendo aqui? Não. Tá, aí eu não lembro bem da... Tem uma sutileza aqui, tem que ver aqui com calma. Tá. Os da Sônia estão prontos para votar? Não, como é que tá? É porque a do 13º entra junto com a do mês 12, não? Sim, não, detalhe, de repente está até certo, mas é questão de segurança que a gente às vezes esquece, né, que tem uma diferençazinha na contagem do prazo 173 para quando tenho aqui anotado, assim, de cabeça Os meus estão prontos e já estão na pasta as novas versões, tá? Tinha um erro no 201 e eu já corrigi. Realmente é recurso voluntário também. Tinha colocado lá atrás e eu arrumei. É pasta ou é... Na pasta T e eu mandei para o WhatsApp também. Também. Só da Ludmilla. Tá. Por isso vocês estão nessa da... Vou passar rápido. Fica a vista de mesa para mim aqui, tá? O do Mário, mas é detalhe, tá, Mário? Não é só... Tá. É só para conferir esse prazo de cadencial, para não atrasar. Enquanto isso, a Ludmilla vai fazendo... A Sônia vai fazendo sua exposição, né? Porque a gente faz isso, a gente faz a Sônia, volta para esse, aí apregou uma última vez o do Leonan, né? Para ver se o contribuinte está aí, né? Mas provavelmente antes a gente já vai estar na hora do intervalo, não sei, vai depender da Sônia, que não sei como é que são. A palavra então, Sônia. Bom, vamos lá. Então, vamos para o 201 primeiro, é recurso voluntário e recurso ordinário. O recurso voluntário vai cair naquela situação de não conhecimento por conta do valor de alçada, porque ele reduziu menos do que 2,5 milhões, né? Na época era 1 milhão.
E então vamos voltar aqui para o começo do relatório, né? Trata-se de auto de infração lavrado, tendo como autuado o senhor João César, que é titular do cartório de registro de imóveis de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E aí, de acordo com o mandado de procedimento fiscal, a auditoria compreendeu o período de março de 97 a janeiro de 2001. Os documentos solicitados ao sujeito passivo através do termo, né, de intimação para apresentação no TIAD referem-se a esse período e consta termo de encerramento, né? A infração foi identificada nos sistemas informatizados como CFL 45. Eu não tinha visto ainda essa infração, que é aquela relativa à não exigência da CND para averbação. Então, só os cartorários é que incorrem nessa infração tributária. E, então, em razão da infração cometida, foi aplicada a multa, e essa multa foi no montante aí de R$ 2.255.000, ela foi reduzida depois em DRJ, nós vamos ver, e considerando a ocorrência de óbice à ação fiscal, uma circunstância agravante, a multa foi elevada em 2 vezes, totalizou R$ 4.500.000, um pouquinho mais do que isso. Bom, descendo aqui, a DRJ considerou a impugnação procedente em parte, matéria em parte de crédito tributário, aqui está a ementa, né? A DRJ, então, afastou algumas infrações cometidas em período não abrangido pela auditoria fiscal e reduziu a penalidade, mas manteve o agravamento. Bom, cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte tempestivamente apresentou recurso, insurgindo-se contra a decisão, né, do colegiado, ao fundamento de que o lançamento é nulo por cerceamento ao direito de defesa, em razão da impossibilidade de apresentar defesa antes da autuação. Também alega, né, que existiu a nulidade aí por cerceamento à defesa, na medida em que o pedido de prova pericial foi indeferido, salienta que a conduta dele estava albergada pelo Instituto da Inexigibilidade da Conduta Diversa, na medida em que ele diz que a atuação dele decorreu do estrito cumprimento do dever legal dele, porque ele agiu segundo determinação judicial administrativa. Né? E aí ele fala também, pleiteia a declaração da decadência, né? Ele entende que o prazo decadencial deveria ser contado bem antes, quando as obras foram realizadas, né? E não da data do fato gerador, da data que ele deixou de solicitar a CND. Ele afirma que a multa aplicada, ela fere a razoabilidade, né, e a finalidade, portanto, ela é ilegal. Ele assinala a ilegalidade também da agravante prevista no regulamento da Previdência Social. E ele fala que, pelo mesmo fato, ele teve dupla penalização. Ele se opõe também contra a decisão recorrida por ter aplicado uma multa, que as sistemáticas eram diferentes, então a DRJ, ela resolveu isso no sentido de que em 2001 e 2002 era uma multa só, e a partir de então era uma multa para cada infração, né? Então ele fala que houve uma discrepância dos critérios a fatos idênticos. Com esses argumentos, ele pede a imposição de uma única penalidade. E ele pede também a aplicação aí analogamente, né, do Instituto da Continuidade Deletiva lá prevista no Código Penal. Ele alega a inexistência de desacato à ação fiscal, de ação que obstacularizasse a fiscalização, ressalta que ele não apresentou os livros que foram pedidos, quando foram pedidos, porque, pelo fato desse livro não existir, que as fichas foram disponibilizadas quando requeridas, e pede a relevação da multa, aí com fundamento no 291 do Regulamento da Previdência Social. Com relação, passando ao voto, com relação ao exame necessário, né, a exoneração do crédito tributário foi da ordem de R$ 1,5 milhão, portanto, não cabe o conhecimento. Daí vamos passar, então, já para o recurso ordinário. Ele é tempestivo, e eu vou conhecer parcialmente no meu voto, em razão do fato de que as alegações de nulidade e de ilegalidade não vão ser conhecidas, né? Então, eu coloco de novo aquele mesmo texto, né? Eu já coloquei em outros processos. Nesse sentido, compete ao julgador administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos de competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. Assim, a alegação no sentido de ilegalidade da multa não pode ser conhecida. Da mesma forma, as alegações no sentido de que a multa imposta é desarrazoada, desproporcional, ferindo princípios constitucionais, também não vai ser conhecida. Eu coloquei aqui em cima, tem a súmula 2. Como já indicado, a pretensão do recorrente exacerba a atribuição originária desse órgão administrativo. Apenas em sede recursal, o recorrente pleiteou a constatação de causa excludente de culpabilidade em infração penal. Então, ele trouxe esse instituto do direito penal, de exclusão de culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa, e ele alega, mas ele só alega em sede recursal. Então, aí eu vou falar que houve a inovação, houve uma inovação operada em sede de recurso, que existia a preclusão, e, portanto, também não vou conhecer dessa matéria. Assim, não é lícito inovar no recurso, pareceria questão diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, manifestação de inconformidade. E aí, eu só nem sei se eu devo deixar esse parágrafo ou se vocês entendem que eu devo tirar, mas eu deixei aí para a gente discutir, mas mesmo que assim não fosse, no que toca à alegação de inexigibilidade de conduta diversa ou estrito cumprimento de dever, o recorrente afirma que sua conduta encontra-se respaldada em decisão de natureza administrativa, exarado em processo de dúvida. Ele traz um processo de dúvida que é parecido com uma consulta tributária, como a gente tem na Receita, e ele fala, então, que esse processo de dúvida teria respaldado, que é um processo que tem natureza administrativa, teria respaldado a não entrega, a não requisição da CND para a averbação do imóvel, né? E aí eu só indiquei isso e falei que a decisão administrativa emanada em processo da Justiça Estadual não tem o condão de afastar a obrigação acessória tributária federal disposta em lei. Então, não conheço dessas alegações todas. Aí passo a análise das nulidades. Com relação às nulidades, eu faço, então, primeiro, uma análise, uma abordagem preliminar, falando da necessidade da demonstração do prejuízo. Depois, como ele traz nulidades a respeito de princípios constitucionais, né, que ele alega que houve aí ofensa ao contraditório, ampla defesa, eu vou falar que antes da impugnação não há litígio, não há contraditório, quer dizer, ele não precisa ser, não há obrigatoriedade de que ele seja instado a se manifestar antes do lançamento, né? E tanto é verdade que tem uma súmula CARF que diz que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, né? Nos casos que o fisco dispuser de elementos suficientes. Então, eu afasto essa alegação de nulidade. Aí ele também alega nulidade do acórdão. Então, o recorrente solicitou determinação de provas, e aí, tanto diligências quanto de perícias, e esse pedido foi indeferido, e por conta disso, ele alega que o acórdão é nulo. Então, também propõe, no meu voto, o afastamento dessa alegação de nulidade, né? Tanto porque, e aí abordo toda a questão das diligências e abordo também a situação da perícia, né? Naquele sentido que eu acho que é pacífico, no sentido de que o sujeito passivo, ele não tem direito à perícia. Ele submete o pedido de perícia e a autoridade julgadora é que vai deferir ou não, e é preciso que ele comprove aí o caráter essencial da perícia para o deslinde da questão, né? Ocorre que o recorrente não logrou demonstrar minimamente a imprescindibilidade da perícia, a compreensão dos fatos, nem na impugnação, nem agora na fase recursal. Bom, as nulidades alegadas foram afastadas, então, com esse texto. E no mérito, ele alega que não houve a recusa da entrega de documentos, que não houve a infração tributária. Salienta que ele não apresentou o livro 2, que é o livro lá que ele deveria, que a fiscalização pediu, pelo fato de inexistir, e afirma que as fichas foram disponibilizadas quando requeridas. Bom, o relato fiscal, ele descreve bem a prática infratora. Vamos ver aqui, ó. Autuamos o senhor João César, titular do cartório de registro de imóveis de Canoas, por ter deixado de exigir a apresentação de CNDs, pessoas físicas e jurídicas, proprietárias de obras de construção civil e de demolições, quando da averbação dos imóveis no ofício de registro de imóveis, infringindo a Lei 8.212. A dispensa ou isenção da CND, por ocasião da averbação do imóvel no registro de imóveis, teve como fundamento
segundo uma das argumentações dele, um acórdão, e esse não é judicial, um acórdão da terceira Câmara civil. Ele fala isso primeiro e depois ele fala que também tinha o processo de dúvida. Ele traz essas duas colocações. Mas nós vamos ver que esse acórdão da terceira Câmara civil deste processo não atinge o contribuinte. Ele não é parte desse processo, enfim. Então, ele não poderia ter se valido disso agora para... ele não pode se valer disso para alegar que ele não tinha obrigatoriedade de pedir a CND. Ocorre que o referido acórdão foi específico para determinar empresa autorizando o registro de certo imóvel sem apresentação do CND. Bom, o relatório da aplicação da multa também descreve os fatos. Ele fala, ó, aplicamos ao senhor João César, né, a multa, identificamos nas fichas matrícula de registro de imóvel, averbação das obras, demolições sem a CND, o valor da multa é de R$11.000, 11.500, e consideramos como ocorrência toda a averbação de obra civil ou demolição. O registro de 195 ocorrências, ele multiplicou a 195 por 11.000, totalizou esses 2.255.000, e aí depois ele descreve aí no auto de infração a situação agravante. Bom, na sequência, a autoridade fiscal colaciona o acordo da terceira Câmara Civil, né, do TJ, citado pelo recorrente para lastrear sua conduta. Constata-se que o recorrente não ingressou na lide, que acolheu o pleito de uma sociedade limitada. Então, nessa lide, ele não ingressou, ele não era parte, portanto, ele não pode se valer dela. Nesse contexto, o recorrente traz a afirmação no sentido de que seria inexigível conduta diversa que agira em estrito cumprimento do dever legal em razão dessa decisão. Então, o acórdão trata dessa análise, né, dizendo que não assiste razão ao impugnante quando argumenta que ele deixou de pedir, ele estava desobrigado de pedir a CND por conta dessa medida judicial. Realmente, o recorrente não fez prova de que tenha sido beneficiado pela coisa julgada em acórdão proferido em processo judicial em que não era parte. Essa situação seria uma exceção, né? Então, ele não poderia se valer de uma decisão judicial que não lhe atingiu. No mais, aqui convém salientar que as decisões judiciais e administrativas mencionadas no recurso, né, elas não vinculam a administração. Então, correta a fundamentação do acórdão de primeira instância. O recorrente também afirma a inexistência do livro e ressalta ter fornecido todas as fichas requeridas. A instrução processual documentada, ela é suficiente para afastar esse argumento trazido no acórdão. Então, aqui eu trago o acórdão e tudo isso está documentado no processo, né? Ele obstou, sim, a entrega de documentação para fiscalização, né? E aqui ele está falando exatamente isso. A autuação foi lavrada com base nos documentos do cartório, que a autuação foi lavrada com base nos documentos não corresponde à realidade, pois os livros de registro de imóveis não foram disponibilizados aos fiscais. A Receita teve que fazer a solicitação via Corregedoria Geral de Justiça. A Corregedoria teve que intervir em face da negativa do contribuinte para que os documentos fossem, então, apresentados à fiscalização. O recorrente, ele só traz alegação desprovida de provas. Tem uma planilha, né, dos autos, com todos os imóveis averbados no cartório, sem que fosse aí exigida a apresentação da CND. E tem as datas das averbações. Bom, trago aqui a legislação, né? E o recorrente infringiu o dispositivo legal, deixando de exigir, então, a CND. Da decadência, no recurso, o recorrente insinua que o colegiado declarou prescrição de parte do crédito. Na realidade, o acórdão abordou a temática relativa à decadência e declarou para as infrações ocorridas nesse período, em razão da aplicação do prazo quinquenal. Então, não houve prescrição, né? Eu vou falar exatamente que não houve prescrição, e a prazo aqui, o regramento a ser observado é do 1731, e nos presentes autos, os períodos decadentes já sofreram a devida declaração pelo colegiado, nada mais havendo a reformar nesse sentido, né? Tem aqui a súmula CARF 148. No que diz respeito à multa,
o recorrente pede aplicação de lógica igual à sistemática prevista no campo penal relativamente à continuidade delitiva. A legislação tributária não traz... Eu até, fazendo pesquisa na jurisprudência do CARF, eu até achei julgados em sentido oposto, que fazem aplicação analógica, mas, enfim, eu não concordo com esses julgados, né? A legislação tributária, ela não dispõe a esse respeito, então, sob a minha ótica, não é aplicável. Ele pede também a relevação da multa, que não vai ser aplicável, porque ele está pedindo em momento equivocado, né? Ele tinha que fazer essa solicitação no momento oportuno. E ele afirma que, por conta de um comportamento descrito como agravante, ele sofreu mais de uma penalidade, na medida em que uma mesma conduta majorou 2 infrações. Bom, a gente vai ver, tem um outro processo, essa não foi a única conduta infratora, né, do recorrente, não foi só a questão da não requisição de CND para averbação. Tem outros autos que nós vamos julgar daqui a pouco, que noticiam infração de obrigação acessória, que pelo mesmo comportamento teve penalidade agravada. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o concurso, porque ele pede, na verdade, o que ele pede? Ele pede que seja aplicado aí o regramento do concurso formal, que está, né, no Código Penal, para essa situação. Então, eu trago aqui para o direito penal, aplica-se o concurso formal quando se aplica, e quando se aplica o concurso material, né? No caso apontado, a conduta comum, as infrações, não é relativa à ação ou omissão prevista em lei, não é relativa à infração propriamente dita, mas ao fato de obstacularizar a fiscalização, que é caso de agravamento da penalidade imposta, por ter retido as carteiras funcionais dos auditores, por ter enviado ofício ao delegado da Receita Previdenciária em Porto Alegre, questionando, isso tudo está nos autos também, está no apenso, né, questionando a atuação dos auditores fiscais. E então, na realidade, as ações infratoras foram distintas. De um lado, a não requisição de CND, e do outro lado, a conduta de deixar de exibir os documentos e livros requeridos. Então, não foi caso de bis in idem, foi um caso de agravamento de penalidade imposta pelo cometimento de 2 infrações distintas, né? E esse comportamento dele ocasionou concretas dificuldades para a auditoria. Assim, não seria o caso de concurso formal, como ele indica no recurso dele, seria, se fosse, né, a gente poderia pensar mas não seria o caso de concurso formal. Mas, mesmo que assim fosse, a ausência de dispositivo expresso impede sua aplicação no processo administrativo fiscal. Aí eu trago aqui um trecho do acórdão, né? A fiscalização descreveu a ocorrência da circunstância agravante de obstar a ação da fiscalização, prevista no inciso 4º do artigo 290, uma vez que o sujeito passivo barrou o ingresso dos agentes fiscais nas dependências do cartório, sem exibir-lhes a documentação necessária e indispensável para a realização da auditoria a que estavam designados. O próprio sujeito passivo confirma essa ocorrência ao alegar que não permitiu a entrada dos auditores, sem uma ordem judicial, desprestigiando integralmente as disposições dos artigos 195 e 197 do CTN. A fundamentação do acórdão, somado à instrução processual, afastam as alegações do recorrente. No mais, o recorrente alega que o acórdão recorrido alterou o cômputo da multa, aplicando critérios diferentes a fatos idênticos. Na realidade, não foi isso que aconteceu, né? Vamos ver o que traz aqui. No curso do controle de ilegalidade, vamos ver o que ficou no acordo. Olha, verifique que a fiscalização, ao efetuar o cálculo da multa, utilizou-se o procedimento vigente na época da lavratura, disciplinado no inciso 4º do parágrafo único do artigo 646. E demais artigos da instrução normativa aqui da Secretaria de Receita Previdenciária, ou seja, aplicou a multa prevista lá no 283, inciso 2º. Ocorre que no período de 1 de 2001 até 2002, na vigência da ordem de serviço, outra ordem de serviço, a multa para esse tipo de infração era única, por auto de infração, independentemente do número de ocorrências. Situação que veio a ser modificada com a edição de uma outra IN. Então, por conta disso, por conta dessa alteração nos critérios da multa, o colegiado de primeira instância, ele aplicou a legislação correta. Então,
naquele primeiro período seria uma única multa e no seguinte seriam uma multa para cada ocorrência. Então, tudo isso resulta em que a multa originalmente aplicada está maior do que aquela imputada na autuação, devendo ser recalculada aplicando-se para as infrações cometidas o valor único de R$11 mil e para as outras 121. Então, não houve alteração de critério, houve aplicação correta do ordenamento que estava vigindo na época da autuação e impugnação. No mais, eu falo da aplicação da portaria conjunta e, terminando já aqui o meu voto, eu voto por não conhecer das alegações, acho que ficou não conhecer, né? Desculpa. Voto por não conhecer do reexame necessário e das alegações de legalidade e inconstitucionalidade da multa imposta, bem como da alegação de exigibilidade de conduta diversa e estrito cumprimento do dever, calcado em processo administrativo e no mérito e negar provimento ao recurso. É como voto. Obrigado, Sônia. Eu estou com dúvida, assim, né, num seguinte sentido, né? Só sumarizando a situação, que foi extensa a leitura, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, existia, não foi muito clara a questão de fato, quer dizer, ele não estava emitindo CND para ninguém, baseado numa ordem judicial que era só para um contribuinte. Como é que funcionava isso? Isso. Na realidade, eu não sei por que ele se valeu disso, né? Isso foi o que ele apresentou na defesa dele. Mas ele é obrigado a pedir a CND para averbação no registro de imóveis. Sim. Ele não pedia. E aí, na defesa dele, ele falou: olha, tem aqui uma decisão judicial. Eu tenho uma decisão judicial e tenho um processo de consulta. Mas o processo de consulta é um processo administrativo, interno, no âmbito cartorário, não atinge a obrigação tributária. E o processo de consulta, ele nem fez prova que era com relação ao caso dele específico, não, ele traz um processo qualquer. E o processo judicial que ele trouxe era um processo judicial específico, que uma sociedade limitada, ela pleiteou que não fosse requerida a CND para averbação de um determinado imóvel dela. Então, era uma coisa bem específica. Era para aquele contribuinte só, né? E ele começou a mexer com quem? Não atingia ele. E aí ele vem fazendo pedidos, ele quer aplicação de institutos do direito penal aqui no âmbito de infração tributária, e eu respeito quem entende de forma diferente, mas eu entendo que não é cabível aqui. E mesmo o concurso formal que ele alega, né, que ele pede, não tem cabimento aqui nos presentes autos. Eu acho que esses precedentes aí que você deve ter achado devem ser antigos, porque há muito tempo que eu não vejo nada. Desde que eu entrei no CAF, ninguém está a aplicar essas teses do direito penal. Para aplicar isso aí precisa de lei, né? Pode ser na base da analogia ou algo similar. Eu vou te pedir só o seguinte: você fala muito em reexame necessário, mas o reexame necessário não é a linguagem do CAF, né? Você pega até o regimento interno, é sempre recurso de ofício, então não fica adequado, tá? Exame necessário é uma questão própria do processo civil, eu não acho que fique muito bom aqui para a gente, tá? Que recurso de ofício, propriamente, tudo bem, mas reexame necessário e recurso de ofício são a mesma coisa, né? E recurso de ofício, propriamente, não existe, né? Porque o recurso é sempre voluntário. Então, por isso que eu uso a terminologia, mas eu altero, não tem problema. Eu acho que a terminologia, independente de mérito, é a terminologia do regimento interno do CAF, né, e que é utilizada no âmbito do CAF. Aí, se é igual ou não é uma questão mais profunda. Porque recurso de ofício, todo recurso é voluntário, não existe recurso de ofício, é uma impropriedade. Ok. Não sei, tem algo, pessoal, alguém tem dúvidas? Está aberto aí, né? Assim, uma questão bem... Fiquei com uma dúvida, se permite. Eu estava analisando aqui o recurso, né, e o acórdão. Eu não entendi muito bem quais seriam as alegações de ilegalidade da multa, né, aplicada, né? Eu estou lendo aqui o recurso, eu não estou conseguindo entender. Eu também discordo um pouco desse não conhecer das alegações de ilegalidade. Aí eu fui tentar entender quais seriam as alegações de ilegalidade da multa, e eu só vejo alegações de... Desculpa, você não chega a colocar no voto, pelo menos, você não diz quais seriam as ilegalidades, né? Eu acho que então ficou um pouco etéreo. Você só diz que ilegalidade... Eu posso colocar
Eu posso colocar no relatório. Eu não coloco aqui? Peraí. Eu até reproduzo um pedaço do... Eu acho que está no relatório, acho que no voto, com eu certeza não acho que eu coloquei no relatório. Mas ele fala que as multas são ilegais. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir o processo. Eu acho que é uma incompatibilidade com o RPS, tá? Quer dizer, que ele fala que a ilegalidade do decreto, tá? É do 283 do RPS. Eu acho que é por causa disso. Não é portaria, é decreto. Não, aqui é o decreto. Aqui é o decreto. De qualquer forma, seja decreto ou seja portaria, eu já manifesto um entendimento diferente de vocês, né? Para alguns pode ser relevante, né? Não, é sempre com relação ao decreto, ao regulamento da Previdência Social. Quando estiver pronto, aí, Martim, fala para a gente, tá? Eu estava esperando a resposta, na verdade, eu achei que mas é com relação ao decreto, Mas é que eu não estou achando no recurso, é que eu estou com o recurso aberto, eu não vejo aqui onde tem essa alegação, porque eu conheceria dessa alegação, porque como eu vou conhecer de uma alegação que eu não estou achando, entendeu? Tá nesse sentido na minha cabeça no momento. Tá bom. Eu acho que ele fala da nulidade da multa, especialmente por conta da unicidade da multa, né? Que ele acha que tinha que ser uma multa única e por conta do agravamento. Mas espera só um pouquinho, a gente vai lendo tantos processos, né? Espera só um pouquinho, deixa eu ler de novo aqui. Eu acho que é por conta mesmo, porque ele fala que é um ilícito, que existe uma exceção, que existe uma exação na multa imposta. Espera mais um pouquinho, deixa eu ver tudo aqui. E aí ele fala que a multa não é razoável. Mas seria alegações de inconstitucionalidade, né? Isso. Eu acho que não de ilegalidade, eu acho que é só esse ponto que, como está tendo um dispositivo, né? Ele fala que a multa é desarrazoada, desproporcional, que ela ultrapassa muito o próprio montante dos tributos. No item 5, quando cita a decisão recorrida, Sônia. No item 5, quando ele está citando a decisão lá da... Ele está falando, do exame da legalidade do auto de infração de referência, verifica-se que é agravante aplicada à penalidade por inteiro. Qual é a página que você está? Está no item 5 do recurso. Ele tem que tomar um certo... Folha 1091. Aí depois ele fala de novo. Sim, ele fala aqui da ilegalidade. No 38. Isso. No 38, eu não sei se é. Peraí, fechar os olhos para chegar. É muito comum o contribuinte chegar e dizer que é ilegal, inconstitucional, e colocar só argumento de inconstitucionalidade, tá? Isso é comum, tá?
tomar um certo cuidado. Ele fala, é ilegal, é inconstitucional, não sei o quê, quase como padrãozinho. Aí, quando você olhar ali, não, viola o princípio do confisco. Não estou dizendo que é o caso, mas só para vocês lembrarem disso aí, tá? Porque é super comum, tá? Então, se a gente ficar naquela... né, a gente tem que ver o que ele está alegando mesmo, se realmente é uma alegação de ilegalidade ou se é uma alegação de inconstitucionalidade. É para fazer, e também vai ter essa esse item 5, eu não consigo ver a ilegalidade ainda. Não, é só tá citando. O que eu estou fazendo aqui, Sônia, é dando um Ctrl F e colocando legalidade. Você vê todo lugar que está falando legalidade no recurso. Aí não precisa ler tudo. Fica mais fácil de achar. Eu acho que a alegação de ilegalidade foi genérica mesmo aqui. Até no pedido ele fala, né? No pedido ele fala também. Acolher as preliminares, nulidade de autuação, legalidade da complementação da autuação. Mas de qualquer forma, como ele traz ilegalidade, e eu não conheço de alegação de ilegalidade, então acho que é bom manter. Qualquer coisa volta pelas conclusões, que não vai fazer diferença, né? Na verdade... para facilitar, eu volto pelas conclusões desse caso, porque eu conheceria, mas eu nem estou entendendo onde é que seria ilegalidade. Ele só fala ilegalidade da complementação da autuação, ao passo que se ultrapassadas essas do mérito já conhecidas... É impugnação ruim, né, Martim? É sempre difícil, né? Ele faz uma salada aqui, inclusive com relação a institutos do direito penal, trazendo aqui, então é impugnação bem difícil, mas como ele fala de ilegalidade, eu resolvi manter, eu acho que é interessante a gente manter. Só te colocar uma coisa, Sônia, só uma observaçãozinha, às vezes assim, mantém, claro, e também você faz da maneira que você achar melhor, qualquer coisa as pessoas voltam pelas conclusões, mas às vezes se não tem um efeito prático assim, a gente... No caso, não tem nenhuma ilegalidade efetivamente esteja sendo. O cara fala, é ilegal, mas não fala nada. Por que ele está achando legal, dizendo qual o preceito que é ilegal, não está falando nada. Então, às vezes, a gente adequa só para não ter dissensos desnecessários na turma, tá? Evidentemente, se é uma ilegalidade apontada relevante e você acha que, aí você não... Pergunta para o teu raciocínio, né? Que é um raciocínio respeitável, obviamente. Acho que não, ilegalidade a gente não cuida. Mas aqui com uma coisa genérica, até pelo fato de ser genérica, ele já não conhecia que legalidade é fundamentada em quê, entendeu? Mas, assim, pode deixar do jeito que for, mas dá uma pensada se não vale a pena, porque senão vai ficar sempre, eu volto mais pelas conclusões, e fica uma celeuma desnecessária, tá? Do ponto de vista de praticabilidade da atuação do julgador, eu não acho que seja muito produtivo, tá? Mas não tem problema, se quiser deixar assim, o Martim volta pelas conclusões tá? Então, alguma dúvida adicional, gente? Não, minha parte. Fiquei curioso aqui reteve a documentação dos fiscais, né? Eu até fui o dispositivo lá da lei de registros públicos, mas não tem nada a ver, não dá margem nenhuma para ele reter coisa nenhuma. Realmente teve uma atuação até... Bom, enfim, está recebendo a multa, né? Como vota, Mari? Acompanha a relatora, presidente. Eu também... Desculpa. Eu acompanho a relatora pelas conclusões. Eu acompanho a relatora. Eu vou aderir às ponderações do conselheiro Martim e votar também pelas conclusões. Eu estou acompanhando também o Martim pelas mesmas ponderações. Não ouvi, Vinícius, o doutor Vigílio? Perdão, com a relatora. Eu vou votar com a relatora também, porque pelo que eu li era mais genérico e era também questão de decreto, então tá. Votaram pelas conclusões, ficou por unanimidade de votos, não conhecido recurso de ofício, e quanto ao recurso voluntário, conhecido parcialmente, exceto contra essas questões aí. Para a parte conhecida, negar-lhe provimento, votaram pelas conclusões o Martim, Leonan e Ludmila. E eu passo ao 202, é simples ou é a mesma? Como é que faz a diferença? É simples. É a outra infração tributária relativa nessa mesma situação, além dele não apresentar... Então, tem uma questão só no outro que eu ia comentar, que tinha no final uma referência à portaria, a portaria aquela das multas, que eu achava que não se aplicava no caso, como não estava no dispositivo.
Porque não tem obrigação principal, né? Como os dois vão... Na verdade, que é mais ou menos a portaria... Deixa eu ver qual é a portaria... Vou dar um toque aí, Gê. Não, na verdade, o que acontece? A súmula a súmula é só para aquele caso da famosa cestinha de multas, né? Que é a obrigação principal e depende acessória. E a portaria é mais ampla porque cuida das de terceiros também. Mas essas multas isoladas mesmo, ela não cabe a portaria, não. Aí tem que ser feita... Só que no anterior, antes de passar muito tempo, 201, acho que a parte da portaria 14 não se aplica ali. Não se aplica. Então, já retirei. Obrigada, Martim. Então, fica proclamado aí esse resultado, 202, né? Com a palavra a relatora, depois a gente sai para o 200. O lanche aí. O 202 é a mesma situação durante o curso da mesma fiscalização, é CFL 38, que é deixar de exibir documentos, livros, né, multa pelo descumprimento de obrigação. Então, ele foi autuado e a multa foi agravada. Então, o acordo aqui, o começo do acórdão é semelhante, né, conta que ele era titular do cartório de registro de imóveis e que ele não apresentou a documentação. Então, eu estou passando um pouquinho mais para baixo, para a gente ver a decisão do colegiado de primeira instância. A decisão do colegiado de primeira instância foi por julgar a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte, então, apresentou um recurso voluntário, insurgindo-se contra a decisão do colegiado, ao fundamento de que o lançamento é nulo por cesseamento ao direito de defesa, em razão da impossibilidade de apresentar defesa antes da autuação. Igual. Alega que o respectivo acórdão encontra-se invadido de nulidade por cerceamento à defesa, já que seu pedido de produção de prova foi indeferido. Então, vocês veem que as alegações são muito semelhantes, né? Ele alega decadência, ele ressalta entendimento no sentido de que com a aplicação da multa agravada, a Receita incorreu em bis in idem. Ele se insurge contra a agravante, ao argumento de que o mesmo fato ensejou duplicação de penalidade. Ele afirma a ilegalidade da multa do decreto, né, do regulamento da Previdência Social. Ele ressalta que ele não apresentou o livro 2 porque ele não existia, assinala que ele não houve resistência e pede a relevação da multa. Então, eu não conheço de parte das alegações do recurso, por conta da aplicação da súmula CARF. Então, naquele mesmo sentido do outro processo, ele também traz uma inovação, né? Ele fala aqui também que ele fala também da excludente de culpabilidade do Código Penal, pede aqui a aplicação, né? E eu trato da preclusão processual. E aí chego, né, nas nulidades, faço aquela análise preliminar, aquela abordagem preliminar, falando da questão da prejudicialidade. Depois trato dos princípios constitucionais, no sentido de que não cabe alegar nulidade, porque ele não teria sido chamado, instado a se manifestar antes da autuação. Também trato da nulidade do acórdão, que ele alega, mais uma vez, né, aqui nesse processo, porque ele fala que não foi deferido o pedido de perícia dele, de diligência, né, então que o acórdão seria nulo, e afasta as nulidades. No mérito, o recorrente alega não ter havido recusa na entrega de documento, de forma a não ter ocorrido a infração tributária, mas essa alegação dele, ela é facilmente afastável com a análise da instrução processual, né? A fiscalização só obteve as informações e os documentos depois de instar a Corregedoria Geral de Justiça, que obrigou a que ele fornecesse os documentos, e isso está bem descrito no acórdão e também no relato fiscal. Dessa forma, correta a fundamentação do acórdão recorrido a respeito da atuação fiscal e da prática infratora. Então, aqui eu deixei em amarelo. Para a exibição desses livros, o autuado exigiu dos auditores fiscais, além da apresentação de suas identidades funcionais, que assinassem livro de protocolos, de recebimento, documentos que estariam acondicionados em envelope fechado, motivo pelo qual os auditores recusaram-se a assinar o livro de protocolo. Então, primeiro ele falou que os documentos estavam todos lá e que era só eles assinarem o livro de protocolo,
E não existia, na realidade, o envelope estava fechado, os auditores não iam assinar um documento falando que eles tinham acessado todos os documentos, que eles não sabiam, né, o que era. No dia 18/7, ao iniciar seus trabalhos no arquivo do cartório, os auditores constataram que as posições dos móveis e pastas estavam alteradas, além de espaços vazios nas prateleiras, e não localizaram os documentos necessários à continuidade da auditoria. Em 28/7, os auditores solicitaram à chefia que requeresse a interveniência da Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de ter cópias das matrículas de imóveis com indícios de avebações irregulares. Em março de 2006, os auditores recebem da Corregedoria as cópias de matrículas solicitadas. Em junho de 2006, o registrador é intimado a exibir as matrículas de todos os imóveis registrados no período, com as respectivas CNDs, mas não os exibe a fiscalização por falta, ele diz que é por falta de ordem judicial que justificasse a auditoria. Então, eu acho que está bem descrito, tanto no relato fiscal como no acórdão, o comportamento infrator tributário. O recorrente não fez prova de que tenha sido beneficiado por coisa julgada, né, como ele alega, enfim, o julgamento ali era específico, né, e não atingia terceiros. O recorrente afirma a inexistência de livre e ressalta ter fornecido todas as fichas e a instrução processual é suficiente para afastar esse argumento. Com relação à multa agravada, é aquela mesma análise, né? O recorrente afirma que por conta aí de um comportamento descrito como agravante, ele sofreu mais de uma penalidade, e daí nós vamos ver que, na realidade, foram 2 infrações tributárias e que foram agravadas e que existe essa previsão no normativo, né? Então, não cabe aqui aplicação subsidiária das regras de concurso que tem lá no Código Penal. O acórdão bem observou essa situação, então, com um fundamento... o recorrente ainda pleiteia a relevação da multa, e, na realidade, aqui no meu voto eu falo que é cabido, né, porque foi veiculado aqui em grau de recurso. Com relação à decadência, não se aplica, né, não houve decadência, se aplica o regramento do artigo 1731, então, a obrigação acessória, ela podia ser objeto de autuação até 2011, e a autuação foi em data bem anterior a isso. Então, eu não conheço das alegações de legalidade e inconstitucionalidade da multa agravada imposta, bem como da alegação de estrito cumprimento do dever calcado em processo administrativo, e no mérito, nego o provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Estou falando aqui, tá fechado. Alguma dúvida, gente, em relação a esse caso? Acho que o Martim vai ter uma mesma né, em relação à questão da legalidade, funcionalidade, né? Só esse da portaria conjunta também, número 14, ali, né, que está no final do voto. Não estou lhe ouvindo, Sônia. Eu já retirei. Tá, e só quanto ao conhecimento ali eu voto com as conclusões ali do... Ok. De qualquer maneira, Mário, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Também Acompanha a relatora com as conclusões. Eu acompanho a relatora. Também pelas conclusões. Também pelas conclusões. Eu vou com a relatora, fiz só as adequações aqui no dispositivo, mas nada demais. Então, ficou isso, ficou por unanimidade de votos, conhecer passamento de recurso, exceto com essas alegações de legalidade, funcionalidade, bem como da alegação de estrito cumprimento de dever, né? Para, na parte conhecida, negar e provimento. Votado pelas conclusões do Martim, Ludmila e Leonan, tá? E a gente faz uma pausa. O doutor Vigílio votou? O doutor Vigílio votou, né? Não votei, acompanho, senhor presidente. Não votou? Desculpa, doutor Vigílio. O senhor está comendo aí, não quis atrapalhar. Esse horário me dá fome. Não só para você, eu também estou com fome. Por isso a gente vai fazer uma pausazinha, tá? 15, 20 minutos, e aí a gente chama e faz a última apregoação do item 205, se eu não me engano, né? O do Leonan. Se não te julga e já faz a conferência data, tá bom? Obrigado.
Obrigado.